Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando aí mais um Conexão Shekinah. E olha, estou muito feliz pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado, tá bom? Tem deixado seu like aí, tem comentado nos nossos vídeos. Muito obrigado a todos vocês. E nós esperamos sempre estar trazendo conteúdos edificantes para a tua vida, tá bom? E olha, para você que quer acompanhar aí a Rádio IADEC, lá no site, tá bom? Acessa lá www.radioiadec.com.br. Sempre tem conteúdos edificantes para a tua vida lá. Amém, queridos? Estamos aqui hoje, vamos estar fazendo mais uma programação que temos certeza que vai trazer edificação para a tua vida, né não, Davi? É isso aí, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui com o pastor Gerry, vamos estar falando sobre escatologia. Muito obrigado, pastor Gerry, por ter aceitado o nosso convite, né? Eu que agradeço. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estou também bastante honrado, né, pelo convite. E vamos falar um pouco, né, sobre escatologia, sobre onde nós vamos habitar, a Nova Jerusalém. E estamos aí para atender os irmãos. Eita glória, tema importantíssimo aí, né? Então, para nós introduzirmos aqui, queridos, sem mais delongas, já vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 21, no verso 9, nós vamos estar lendo até o verso 27, amém? Vamos lá. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os
e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos aí esse bate-papo edificante aí para a nossa vida. Vamos estar orando. Senhor nosso Senhor, Deus, nosso Pai soberano, te damos graça, meu Pai amado, por mais este programa, Senhor, por mais esta edição abençoada, meu Pai amado, que o Senhor nos concede, que o Senhor nos traz a direção. Obrigado pela vida do pastor Jerry, obrigado pela vida do Davi. Ó Pai amado, nós que estamos aqui, Senhor amado, nos dedicando, Pai, nos esforçando, Pai amado, para trazer um conteúdo edificante para a Tua igreja, para trazer fé e esperança para o Teu povo. Queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que venha estar nos direcionando, que Teu Espírito Santo possa estar nos dando sabedoria e entendimento, Pai amado, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nosso meio e na vida de cada um dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores, Pai, que estão nos acompanhando através do YouTube, Pai. Pedimos ao Senhor a bênção do céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Jerry, onde estava João quando ele teve aquela visão da Nova Jerusalém? Na verdade, antes de eu responder essa pergunta sua, eu gosto muito, quando eu estou falando de determinado tema, eu gosto de localizar as pessoas, né, no contexto histórico, né, o que estava ocorrendo, a situação. E uma coisa que eu gosto muito de falar antes de iniciar, porque eu, quando conhecia a fé, eu amei, né, a palavra do Senhor, apaixonei, né, por ela, e as doutrinas bíblicas, mas tem duas doutrinas em especial que eu gosto muito de estudar e gosto muito de falar: a soteriologia, né, que é a doutrina da salvação, e a escatologia, porque é algo muito atual. E nós estamos vivendo um período, verdadeiramente, eu falo que hoje estamos vendo uma geração escatológica, porque está cumprindo nos nossos dias promessas bíblicas, né? Nós entendemos hoje, por exemplo, que nós temos vários eventos escatológicos a acontecer, e hoje nós estamos vivendo, nós cremos que estamos vivendo já o período chamado, né, do princípio de dores, e já estamos aguardando a bendita esperança que a Bíblia fala, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Para me falar de João, eu tenho que me reportar os eventos escatológicos que vai ocorrer, né? Nós temos aí, o próximo evento seria o arrebatamento da igreja. Depois nós teremos, né, nesse momento, o arrebatamento da igreja. A igreja vai estar encontrando com Cristo no juízo quando ela estiver diante do bema, né, lá para ser julgada pelas suas obras, para receber galardão. E ela também, nesse momento que a igreja está sendo galardoada e vai entrar ao céu para participar das bodas do Cordeiro, né? A noiva se encontrando com o noivo para as bodas do Cordeiro, nós temos também um evento ocorrendo na terra, que é a grande tribulação, né? O governo das trevas, né? A tríplice entidades que vão agir aqui, o Satanás juntamente com o anticristo e o falso profeta. Vai haver esse período negro na terra, né? Sim. Então nós vamos estar passando por todo esse período. E após o final da grande tribulação, na batalha chamada Armagedon, é que Jesus vem, novamente retorna, né, para socorrer sua nação, para livrar Israel das mãos do anticristo e iniciar o milênio. Então nós vamos chegar nesse período aqui que nós estamos falando sobre a questão dessa Nova Jerusalém, que é o nosso tema aqui hoje. Mas respondendo a sua pergunta, João, ele, por ser um testemunho de Jesus Cristo, né, ser um instrumento de Deus, ele foi levado à ilha de Patmos, uma ilha no mar Egeu, na região da Grécia, porque o César romano da época mandou ali para que fosse morto. Mas quando ele entendeu que ele fosse ali para ser morto por bestas feras, ali ele viver totalmente exilado da sua terra, verdadeiramente Deus se revela, o Senhor Jesus se revela a ele e traz a ele ali a revelação do Apocalipse. Essa região que estava na ilha de Patmos. Muito bom, muito bom.
nós vimos ali que ele cita sobre essa nova Jerusalém. No Antigo Testamento, nós temos, né, vários livros de profetas ali que falaram, né, sobre esses temas escatológicos, né, as coisas futuras. Certo. E ali nós temos ali em Ezequiel, no último versículo em especial, né, no último versículo ali do livro de Ezequiel, que é o versículo 35, ali ele está, acredito sendo uma visão, ele está falando algo ali sobre uma cidade. Essa cidade que ele está especificando ali é a Nova Jerusalém? Sim, porque se você ler os versículos anteriores a esse versículo que você citou, você vai ver ele falando sobre uma cidade com várias portas, né? 12 portas, inclusive, semelhante a que João vê no capítulo 21 do Apocalipse, aqui, né? Que nós acabamos de ler. Então, ele também traz mais um detalhe. Ele fala sobre os nomes que estão nas portas. Você vai ver no Apocalipse que fala apenas que são as 12 tribos de Israel. Isso. E já Ezequiel, ele é mais detalhista. Ele fala cada porta e o seu respectivo nome, né? Das 12 tribos de Israel. Então, aí realmente Deus também está revelando a Ezequiel, que foi um profeta do cativeiro, né? Quem conhece a história de Ezequiel sabe que ele profetizou no período que Israel, na verdade, a nação de Judá, fora levada cativo por Nabucodonosor, né? Para a região ali da Babilônia. Então, ali naquela região é que Ezequiel profetizou. E quando ele profetiza isso, realmente Deus estava revelando ele já a Nova Jerusalém. São livros que são passagens, né, que vale a pena o cristão estudar, aquele que quer entender, né, sobre essas inclusive, coisas do fim. Irmão Max, que verdadeiramente aí está mostrando também a infalibilidade da Bíblia, está mostrando a coerência, né? Como o Velho Testamento, olha quando Ezequiel escreveu esse livro, aproximadamente distante de João. João foi escrever no final do primeiro século. Ele estava escrevendo cerca de uns 5 séculos antes de Jesus, quer dizer, aproximadamente 600 anos a distância entre o profeta Ezequiel e João profetizando. E olha só, e a Bíblia não se destoou, né? O mesmo assunto que estava se falando lá na boca do profeta Ezequiel, Deus agora revela a João. Amém? Muito bom, glória a Deus. Muito importante aí, tá, queridos? Você que está nos acompanhando aí, você está lendo, tá bem, né? Juntando, né, os livros dos profetas aí, Daniel, Ezequiel, né? Daniel e Isaías também, ele fala a respeito. Ele fala sobre o milênio. Sobre o milênio. Ele vai falar sobre, ele vai revelar muita coisa, porque na verdade ele foi o profeta messiânico, né? Ele fala não só do sofrimento do Messias, mas da glória do Messias, e ele fala também verdadeiramente do período em que Jesus vai governar a terra por 1000 anos. Nós temos que entender sobre a questão, né, do governo de Cristo no milênio, porque Jesus ele veio com tríplice função, como profeta, como sacerdote e como rei. Como profeta, foi seu período aqui, ele passou todas as situações que ele passou na terra, né, no período do seu ministério, ele agiu como um verdadeiro profeta, o profeta dos profetas, né? Só que a partir da cruz, ele passou a assumir a sua segunda função, de sacerdote. Você vai ver que na cruz ele já intercedeu, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quer dizer, ali ele já iniciou, e a Bíblia fala que ele está à direita do Pai a interceder por nós. Então ele continua nessa intercessão nesse momento pela igreja. Então ele continua agindo como o nosso sumo sacerdote no céu, né? Agora, quando ele voltar, né, que é chamada parousia ou parousia, que na verdade hoje ele virá para a igreja, ele virá de uma forma, né, misteriosa, ninguém vai saber, só a igreja, né? Vai ser oculto para o mundo no dia do arrebatamento. Mas essa vinda de segunda vinda de Jesus, ela vai dividir em 2 partes. Ela vai ter essa primeira parte que é só para a igreja, né? Só a igreja vai ouvir, só a igreja vai ser arrebatada, o mundo não vai ser oculto para o mundo, e essa segunda fase vai ser no final da grande tribulação, que é a chamada parousia, que ele vai se manifestar, ele vai aparecer e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. No momento que ele vai socorrer Israel, é o momento que virá essa segunda parte. Aí sim, a partir do julgamento das nações, que é um evento que vai acontecer. Então, você ia perguntar sobre isso? Eu ia perguntar se era nesse momento aí que
Teve um versículo que eu li, que eu não me lembro onde, está na Bíblia. Gênesis Apocalipse. Gênesis Apocalipse aqui. Que nós iremos julgar também, que nós iremos julgar as nações juntamente com Cristo. É esse daí que é o período? Na verdade, o que está constando lá no Apocalipse, no capítulo 20, que nós seremos sacerdotes e reis. Nós vamos reinar com ele no período do milênio, certo? A verdade, o juízo da igreja vai ser já para o final. Vai ser no período quando chega o grande trono branco. Porque aí vai julgar. Paulo fala que nós julgaremos os anjos. Esses anjos que Paulo fala, esses anjos caídos que serão julgados no período do último juízo de Deus, que é o juízo do trono branco, que Jesus vai vir julgar todos os ímpios. Nesse período não, nesse período o próprio Cristo vai julgar as nações. Como é que é esse julgamento das nações? Quando ele chegar no final da grande tribulação para socorrer seu povo, socorrer Israel estará clamando para o Messias. Quando eles verem o Messias se manifestando, eles vão saber que aquele Messias que está manifestando é o histórico, aqueles que os seus pais rejeitaram. Entendeu? Aí haverá uma grande conversão naquele período da nação de Israel. Porque a nação de Israel ela só surgiu novamente no ano de 48 como nação. Mas como uma nação espiritual, vai ser sim, a conversão dela vai ser nacional nesse período final da grande tribulação, que virá a angústia de Jacó. Então Jesus virá, e quando Jesus vier, ele vai julgar as nações. Como vai ser esse julgamento? Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Como assim? Aquelas nações que vierem em socorro dos dos judeus, ele vai permitir que entre no milênio. Aquelas que se levantaram junto com o anticristo para atacar Israel, vão ser totalmente destruídas naquele dia. Está entendendo? Então vai ser assim, vai ser o julgamento das nações. Aí ele vai cumprir a sua terceira função, que é rei. Ele vai reinar na terra por um período de 1000 anos. Um reino literal. É interessante estar falando aí dos judeus, né, de Israel. É um povo muito importante, né? Isso. Na nação, né, em si, é um povo que você vê que assim, ele se destaca em meio às notícias nos dias atuais, né, um povo que foi perseguido por Hitler, essas coisas assim. É um povo importante, o povo de Israel. Na verdade, tem uma promessa, né? A promessa que Deus fez a Abraão, né? Toda a sua descendência está debaixo da promessa que Deus fez a Abraão. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala sobre a situação do seu povo, né? Do judeu. Ele fala que Deus pegou tanto Israel como o gentil e se transformou num povo só, que é a igreja. Então, a partir desse período que a igreja se iniciou, o judeu que se converte se torna igreja. O gentil que se converte se torna igreja. Um só povo. E aí, Paulo fala, porventura Deus vai rejeitar de todo o seu povo? Não, de maneira alguma. Ele tem promessas futuras para Israel, né? Essas promessas vão acontecer na grande tribulação. Tanto é que o período da grande tribulação não é para gentil, é para os judeus. O período da igreja é hoje, o período dos gentios se converter é hoje, né? Tudo bem que pelo que nós estudamos no Apocalipse, nós vemos que haverá salvação na grande tribulação, mas porém pelo sangue, né? Hoje é pela graça. Hoje você simplesmente aceita Jesus e serve ao Senhor. Mas naquele período você vai ter que dar seu pescoço, né? Vai ser algo... Mas vai ser muito sofredor, muito angustiante para quem ficar para a grande tribulação. Então nós temos que entender que hoje é o período que Deus quer operar a salvação em nossas vidas, né? Querido, está vendo aí? Né? Hoje, tá? É o momento onde Deus quer te salvar, Deus quer te resgatar, Deus quer transformar a tua vida, tá? E é pela graça, tá? Hoje você levanta a sua mão, aceita Jesus, né? Você não tem aquela perseguição que teve o povo de Israel, os cristãos da igreja primitiva, né? Aquela perseguição que tinha, né? Hoje, pelo menos aqui no Brasil, né? Alguns outros países, né? Agora já está mais estreito um cadinho. Existe igreja perseguida, né? Mas o momento é agora para você aceitar o Senhor Jesus, né? Davi, tem mais uma pergunta aí? A questão da Nova Jerusalém, onde ela será instaurada? Será instaurada na terra ou em outro lugar? Na verdade, ela vai descer do céu, né? Nós vamos ver aí em Hebreus, no capítulo 11, no verso 9, se os irmãos puderem ler, né? Você vai ver que
a galeria da fé está aí no capítulo 11, né? Fala sobre pela fé, né? Pela fé, sim, né? Vários homens de Deus, né? Servos do Senhor, venceram batalhas. E ali vai falar sobre o patriarca Abraão, né? Hebreus 11, verso 9 e 10. Vou ler. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Olha só, esse texto aí, nós vemos aí que Abraão, né? O grande patriarca Abraão, aquele que foi chamado de Ur da Caldeia para fundar um povo que tivesse o nome de Deus, que servisse a Deus, que andasse nos caminhos do Senhor, né? O chamado amigo de Deus. Esse Abraão, pai da fé, verdadeiramente, ele já aguardava, ele estava ali vivendo em tendas, tanto com seu filho Isaque, né? com Jacó, o seu neto, com sua família, com toda a sua descendência, mas ele não estava preocupado se ele ia ter alguma herança aqui na terra, porque o foco dele era essa cidade. Ele já esperava, naquele tempo, hein? Aproximadamente uns 4.000 anos atrás, ele já esperava uma cidade cujo construtor, quanto o engenheiro, o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Então, ele já sabia, Deus havia revelado o seu amigo. Não é isso a intimidade da amizade? Nós somos amigos de uma pessoa, nós revelamos a nossa intimidade, nós nos aproximamos dessa pessoa, né? Às vezes é aquela pessoa que você tem coragem de falar aqueles assuntos mais íntimos, porque você não consegue falar com outra pessoa. Então, assim também era Abraão com Deus. Ele tinha uma amizade, uma proximidade tão grande, que ele já conhecia a história dessa cidade, né? Rapaz. Nós vemos também, nós falamos aí sobre Ezequiel, né? Ezequiel também é outra situação, um profeta do Antigo Testamento que também teve essa mesma revelação, aproximadamente aí, separando de João, 600 anos. E vamos ver o apóstolo Paulo também em Filipenses, no capítulo 3, no verso 20 e 21, ele fala dessa cidade. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Está vendo? Mas a nossa cidade está nos céus. O que Paulo está falando? De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele já tinha essa expectativa das cidades que viria. Só que essa cidade, ela vai vir e vai ficar, respondendo a sua pergunta, Davi, ela vai ficar sobre a Jerusalém terrestre. Ela vai descer na região ali do Oriente Médio. Ela vai ficar ali. Mas como ela é de um tamanho, nós vamos falar sobre a proporcionalidade dela, que ela é um tamanho bem gigantesco, ela vai ser visível a longa distância, porque ela vai ser bem maior do que a Jerusalém terrestre, né? Então, ela vai ser visualizada a longas distâncias, também pelo seu esplendor, pela sua beleza. Porque João, quando viu ela descer, ele se assemelhou a ela como uma joia raríssima, né? Você pensa um brilhante, né? Alguma coisa muito, né? Aquele fulgor. Você imagina que beleza que vai ser. As pessoas do mundo todo, onde que estiver visualizando, poder visualizar, eles vão ver aquela coisa gloriosa descendo. E ela vai vir, não é apenas, né, nós temos que localizar também o tempo que ela vai vir. Ela vai descer no período do reino milenial de Cristo, né? E ela vai ficar até o estado eterno. Ela vai ficar por toda a eternidade. Na verdade, ela vai vir a descer. Nós vamos ler o versículo 2 aqui, do capítulo que nós lemos, 21. O versículo 2 diz assim: Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quando João fala desse versículo, ele está falando já no início do milênio. Ele não está falando agora, nesse período que nós lemos aqui do verso 9, não. Quando o anjo chama ele para ver a cidade, não. Ele estava aqui vendo a cidade descer já para o governo de Cristo. E nós estaremos com ele reinando. A igreja vai ser semelhante a ministros, né? Que vão estar reinando. Alguns acreditam que os nossos galardões serão baseados
pela quantidade de galardão que eu recebo, ou que você receba, João Marcos, ou que você receba, Davi, será o tamanho do governo que nós vamos governar. Por exemplo, a nação, se é uma nação, se é 2 nações, se é 10 nações, aí cada um vai receber a proporcionalidade do tamanho do galardão que recebeu. E aí também vai ser o governo também. Acredita, a maioria dos escatologistas acredita. Essa aí, você acredita nessa... Eu acredito nessa tese, sim, porque na verdade está escrito no Apocalipse 20, né, que nós reinaremos com ele por 1000 anos, né? Todos que morreram em Cristo e todos que vão ser arrebatados no grande dia do arrebatamento vão governar com ele, certo? Nós falamos aqui sobre um pouco do resplendor, né? E falando assim desse resplendor, essas características, quais foram essas características aí da Nova Jerusalém que João citou aí? Algumas características nós começamos já lá no início, né? Ele fala no verso 11, na verdade no verso 10 ele fala que ele mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém que de Deus descia do céu. Aí nós temos 2 características importantes. Era uma grande cidade, ele estava vendo né, a proporcionalidade dela gigantesca, né? Não tinha como não notá-la, e santa, né? Aí nós temos que entender porque só os santos entrarão nela, porque ela é santa. E outra coisa, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal que resplandece. Aí está falando da glória do Senhor. Você vai ver que o formato dela é um formato cúbico, um cubo perfeito. Nós vamos falar sobre a medida dela, porque ela tem um tamanho, ela tem a mesma proporcionalidade de altura, de largura e de comprimento. Ela é perfeita. Ela é perfeita no seu tamanho, né? Ela é como uma grande joia, né? Gigantesca, descendo. E outra coisa, ela tem esse formato cubo, porque quando se fazia o tabernáculo e depois o templo construído por Salomão, a região do Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava, essa região era também um formato cubo. Então ela será um grande Santo dos Santos, né? Ela será uma região que verdadeiramente Deus habitará com seu povo. Ela também tem um grande muro, né? Que a Bíblia fala sobre esses muros. Fala também sobre que esse muro ele mede 144 côvados. Essa medida, na nossa medida, é aproximadamente 64 a 65 metros de altura esse muro. Fala de uma proteção, mas fala também que essa cidade ela será quadrada e ela terá 12 portas. Nessas 12 portas, né, todas essas 12 portas tem um anjo ali de prontidão, né, guardando cada porta dessa cidade. Essa porta vai estar sempre aberta, mas não é qualquer um que adentra essa cidade. Por isso que tem um anjo guardando, acampado em cada uma dessas portas. E cada porta dessa é como uma grande pérola. Ela é apenas uma pérola gigantesca, né, fechando a porta. E essa pérola ela traz o nome das 12 tribos de Israel. E você vai ver que também ela tem alicerce. A cidade tem alicerce, 12 alicerces. E os 12 alicerces são pedras preciosas. Esses 12 alicerces, cada alicerce ele tem um nome de um dos apóstolos de Jesus, né? Dos 12 apóstolos de Jesus. Por que existe isso? Por que essas portas têm o nome das tribos de Israel? E por que os fundamentos da cidade os 12 apóstolos de Jesus? Por quê? Porque verdadeiramente estarão lá todos os santos, desde Adão até o último que vai servir o Senhor nessa terra. Glória a Deus. Até os que vão se converter na grande tribulação. E vai ali estar tanto do povo de Israel, da velha aliança, do Velho Testamento, né? Como estarão os dos novos. Por isso que os patriarcas representam a velha aliança, né? Representa a lei, representa o passado de Israel, e os apóstolos representam a igreja atualmente. Então vai estar tudo ali naquele mesmo contexto. Imagine um tamanho de uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento, né? Pensa bem, de comprimento, de largura e de altura. Uma cidade bem gigantesca. É glorioso mesmo. E uma coisa porque Deus sabe até a quantidade de salvos, né? Pela sua onisciência, pela sua presciência. Ele sabe a quantidade de salvos e sabe que essa cidade vai comportar
o tanto de pessoas que vão estar lá. Lembrando, né, irmãos, que nós estaremos num corpo glorioso, não nesse corpo físico que nós temos hoje, que depende de muitas coisas, né? Hoje não, nós temos um corpo diferente, um corpo que essas paredes aqui não vão nos pedir de nós andarmos, né? Lembra que Jesus entrava depois que ele ressuscitou, ele entrava nos lugares onde os discípulos estavam com as portas fechadas, e falou, paz entre vós. Aí, quer dizer, aí as pessoas se assustavam porque as portas estavam fechadas. E ele já estava num corpo glorioso ali, né? Ele estava num corpo glorioso, né? Você vê que ele, quando ele estava ali com os discípulos de Emaús, né? Conversando, essa passagem que os discípulos estavam indo para Emaús, saindo de Jerusalém, e Jesus se encontrou com eles e foi conversando com eles, e eles não o conheciam. E ele foi abrindo ali a escritura para eles, né? No caminho. Quando chegou na casa, que ele fez menção de continuar, eles chamaram para, vamos para a minha casa, tá tarde, vamos se alimentar. No partir do pão, eles conheceram Jesus. Quando eles conheceram Jesus, que os seus olhos foram abertos, Jesus, eles não viram mais Jesus. Desapareceu, porque já estava num corpo glorioso. Então, esse corpo, a Bíblia fala, da mesma forma que ele é, nós seremos, né? Então, da mesma forma que ele é, nós teremos um corpo semelhante assim. Então, a cidade vai ser uma cidade própria para essa nova etapa das nossas vidas. Glória a Deus. Não vai ser semelhante hoje, como nós dependemos, né? De ter uma cama, de ter comida, de ter... Vai ser uma outra dimensão, né? Não dá para explicar, porque a Bíblia fala nem o olho viu, nem subiu ao coração do homem, que Deus tem guardado para nós. Então, dentro dessa cidade você já falou, né? Algumas coisas. Tem mais algumas coisas para falar, né? Eu parei para dar essa explicação, mas tem mais algumas coisas, né? Sobre as portas, sim, sobre né? E tem os 12 fundamentos, né? Mas uma coisa interessante, quando fala da medida da cidade, ela é como, porque fala da majestade, da grandiosidade do nosso Deus, da sua suficiência. Uma coisa interessante, irmãos, que vai ser lá, é porque lá não vai precisar de luz, né? Não vai ter iluminação, porque a glória do Senhor, né? E o próprio Cordeiro que vai estar, o Pai, né? A Trindade perfeita vai estar lá. Então, esses elementos que nós precisamos de lua, de sol, de estrela, não vai ser necessário. A iluminação vai ser a própria glória do poderoso Deus, que estará iluminando todas as coisas lá. Uma coisa interessante, irmãos, a santidade da cidade vai ser tão grande, que a cada metro quadrado, cada centímetro quadrado, você vai sentir a presença de Deus. Deus estará, porque você vai ter uma comunhão plena e completa com Deus. Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é porque lá também vai haver um rio de água viva, vai ter uma praça, vai ter a árvore da vida, vai ter, né, esse local. Quando nós lemos essa passagem, não tem como você não lembrar, né, do Jardim do Éden, porque foi no Jardim do Éden que Deus formou o homem, formou a mulher, e lá tinha plena comunhão com eles. E o que a maioria dos escatologistas acredita? A maioria dos estudiosos da Bíblia, né, não é só escatologistas, acredita que o Jardim do Éden era uma parte do céu na terra, uma parte do céu. Mesmo, né, nós temos elementos lá que nós vemos árvores frutíferas e tal, mas era uma parte do céu. Tanto é que quando Deus expulsa Adão e Eva depois dos seus pecados, quem ele coloca para tomar conta? Um querubim. E o querubim, ele dá uma alta patente do angelical no céu, né? Ele está no Monte Santo. Tanto é que Satanás, antes da sua queda, ele era um querubim, né? Então ele deu uma alta patente. Quando você olha no livro de Apocalipse, você entende, quando se fala de hierarquia angelical, quanto mais próximo do trono, maior a patente. Quanto mais distante do trono, vai diminuindo as patentes. Então esses anjos, né, serafins, querubins, são anjos de altas patentes, que estão muito próximos, são potestades, são principados, que estão mais próximos de Deus. Então Deus coloca quem lá? Coloca um querubim para tomar conta para que eles não aproximem da árvore da vida, porque já pegou da árvore que não poderia, né, que era do conhecimento do bem e do mal, não poderia aproximar da árvore da vida. Por isso Deus fecha com um querubim. E agora, como diz um certo comentarista que eu estava ouvindo, ele falou assim: vai procurar o Jardim do Éden hoje. Você pode ir na região da Mesopotâmia, procurar por lá. Você não vai achá-lo, porque não pertencia. Era uma parte do céu aqui na terra. Então, quando a gente vai encontrar com o Senhor agora, quando a igreja vai retornar, na verdade nós estamos voltando para casa. Por isso que não é errado falar essa expressão: estou voltando para casa. Não, você está voltando para casa, porque a nossa casa primária,
a primeira casa que o homem, o ser humano habitou, foi na presença de Deus. E aí ele se distanciou por causa do pecado. E Deus então restaurou essa comunhão com Cristo no Calvário, né? Houve uma restituição ali, né? Uma reconciliação dos homens com Deus através de Jesus Cristo. Mas essa restauração, essa restituição dessa comunhão plena vai ser na Nova Jerusalém. Porque aí você vai ter uma comunhão plena com o nosso Deus. Aí você vai vê-lo face a face. Hoje nós vemos como um espelho, disse Paulo. Mas daquele dia nós vamos ver face a face. Glória a Deus. Que maravilha, né? É muito glorioso. Rapaz, estudar isso é uma maravilha. A gente vê muitos louvores, até mesmo pregadores, né? Falando hoje, né? Sobre essa questão de saudade de casa. Daí eu fico pensando, gente, saudade, como é que a pessoa tem saudade de algo que ela nunca viu, mas na verdade nós já tivemos através de Adão, nós tivemos esse privilégio de habitar no período, alguns acreditam que aproximadamente um século, por mais ou menos 100 anos aproximadamente, Adão e Eva viveu no jardim sem pecar, entendeu? Então, depois você vai ver que Adão vai ter filhos a partir dos 130 anos. Então, eles acreditam que nesse período, antes dos 130 anos, foi o período que ele viveu em uma plena comunhão com Deus, ele e a sua esposa. Então, eles tinham uma comunhão todos os dias. Na viração do dia, Deus ia falar com eles. Imagine coisas gloriosas que Adão ouviu, né? Coisas grandiosas que Deus... Hoje nós falamos, né? Nós queremos ouvir a voz de Deus, nós clamamos, oramos, buscamos a Deus. Aí quando alguém é usado em profecia, a gente fica tão feliz. Às vezes uma palavra pouca, pequena, mas que já te agrada. Você imagina você todo dia ter uma plena comunhão com esse Deus. E uma coisa que eu aprendi, desde novo convertido, eu lembro com uma lição que nós tivemos na Escola Bíblica Dominical, o título da lição era Quem é Deus? Né? Eu lembro dessa lição. E aí eu tinha um professor muito bom, abençoado, e ele falou uma coisa interessante que eu nunca esqueci. Olha que tem 30 anos isso. Eu nunca esqueci. Ele falava assim que a gente, olha, tem pessoas que interpretam o céu como algo monótono. Ele falou assim, a gente tem lugares bons na terra, né, que você tem um entusiasmo para conhecer, mas se você for a segunda vez já não é a mesma coisa, na terceira vez já começa a perder a graça, na quarta vez já fica meio chato, né, já não é tão bom. Ele falou, no céu não vai ser assim não. Ele falou, vocês estão enganados. Deus ele vai se revelar para você a cada dia na eternidade. Você vai nunca você vai se sentir, hoje eu estou enfastiado, não. Cada dia vai ser uma novidade na eternidade. Então, nós temos que entender isso. E é uma coisa maravilhosa, é verdade. E ali você vê, ainda no Éden, tinha a árvore da vida ali, né? Certo. Inclusive, eles foram impedidos de comer da árvore da vida e para que eles não vivessem eternamente. Foi isso mesmo? Isso. E lá, nessa Nova Jerusalém, vai ter a árvore da vida lá também? A árvore da vida vai ter? Vamos ter acesso a ela? Ela vai estar lá, ela vai estar justamente aqui nessa praça, né? Vai ter um rio que vai sair do trono de Deus e vai ter a árvore da vida, a praça. Inclusive essa árvore da vida, quando você vê lá, ela vai servir de saúde para as nações. Aí está falando referente ao milênio. Que na referência ao milênio, nós temos que lembrar que está uma diferença. Por isso que eu falei que o versículo 2 é 1000 anos antes do versículo 9, porque estava no milênio. O versículo 9 já está mostrando João, ele é levado em espírito para ver essa cidade, mas ele está sendo revelado já o estado eterno, quando nós entrarmos no período do estado eterno, que aí já não tem mais. Aí tudo que for de ruim já foi julgado, né? O anticristo já foi lançado no lago de fogo, o falso profeta, depois o Satanás, depois de 1000 anos, vai ser solto, e quando ele for solto, ele vai fazer sua última rebelião, e depois também será lançado no lago de fogo. Então aí o Senhor vai citar todos os ímpios, vai ter o juízo do trono branco, e eles também serão lançados no lago de fogo. Aí vai iniciar então o período chamado período eterno, do estado perfeito eterno. E eu queria explicar um pouquinho sobre a eternidade, irmãos, porque às vezes as pessoas não entendem, né? O que é a eternidade? Na verdade, Deus viveu sempre na eternidade. Deus nunca deixou de ser eterno. É um atributo dele, é a eternidade. O que aconteceu? Quando ele formou o homem, ele encapsulou o homem no tempo. O tempo é como ele abrisse uma fresta na eternidade e nos colocasse dentro do tempo. O tempo só serve para nós, seres humanos. Esse negócio de passado, presente, futuro, é para nós. Deus é um ser totalmente atemporal. Por isso que quando ele revela a Moisés, ali
quando ele estava diante da sarça ardente, como é que ele se apresenta a Abraão? Eu sou o Deus. A Moisés, de novo falei Abraão. Nós nem percebemos. De novo falei Abraão. Como ele se apresenta a Moisés? Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele usa o tempo presente, irmãos. Sabe por quê? Porque nós é que vemos as pessoas morrerem, né? Nós vemos as pessoas morrerem, nunca mais nós vemos elas, mas Deus, todo ser humano, desde Adão até o último que partiu dessa terra, Deus está contemplando, que seja lá no Hades ou que seja lá no paraíso, Deus está contemplando eles. Eles estão diante dos olhos do Senhor. Então, para Deus, e o nosso Deus está aqui olhando o meu presente e o seu presente, mas Ele está contemplando o meu futuro e o seu futuro. Então Deus ele pode estar olhando o presente, o futuro e o passado. E o passado. Tudo está diante dos olhos dele. Por isso, quando você lê o Salmo, eu gosto muito do Salmo 139. Porque o Salmo 139 revela essa onisciência de Deus, revela esse poder antemporal dele. Porque fala, olha, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, você é totalmente informe, eu já estava registrando todos os dias da sua vida. Quer dizer, a minha vida, a vida do João Marco, a vida de você, Davi, já está registrada para Deus. Deus sabe o último dia da sua vida, sabe o último dia da minha vida, Ele sabe aonde nós estaremos na eternidade. Mas eu queria deixar bem claro, a eternidade é de Deus. E o que Deus vai fazer conosco? Ele permitiu por esse período na terra, nós vivemos encapsulado nesse tempo, mas vai chegar o dia em que a igreja vai ser arrebatada, vai chegar o dia em que vai chegar esse período chamado estado perfeito eterno, que nós vamos entrar na eternidade. Aí nós veremos o que é viver na eternidade, né? Porque até hoje nós estamos presos ao tempo. Tanto é que o nosso corpo, ele sente o tempo, né? A gente vai, cresce bebezinho, nasce bebezinho, chega jovem. Agora vocês estão jovenzinhos aí, eu já estou com meus cabelos brancos. Então a idade vai chegando, daqui a pouco vai começar os pés de galinha, as rugas, né? Vai começar a ficar mais velhinho. Vocês também vão passar, se Jesus não voltar daqui uns 20, 30 anos, vocês também vão passar por esse processo, porque nós estamos presos ao tempo e por causa também do pecado, né? Claro que o pecado também é a causa de nós hoje estarmos vivendo essa decadência física, né, espiritual, mental. Então o pecado faz isso. Mas o que acontece? Nós temos que entender que quando vier o que é perfeito, que é Jesus, para arrebatar a igreja, Ele vai levar-nos para um estado perfeito, totalmente perfeito. Até o nosso corpo, que hoje está preso no corpo de pecado, vai ser livre desse corpo de pecado. Nós estaremos para sempre na glória do Senhor. Então a vida nossa vai ser uma vida santa, perfeita e gloriosa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que maravilha, nossa vida. E onde estão os salvos que já morreram? Essa doutrina escatológica, né, ela fala do estado intermediário dos mortos, né? Você perguntou sobre os salvos, né? Os salvos, no caso, hoje eles estão no paraíso, né? A Bíblia fala que é o terceiro céu, né? Eles estão no paraíso de Deus. Segundo a própria o livro de Apocalipse, fala que estão debaixo do trono de Deus, aguardando, né, também o arrebatamento. Como nós ficamos ansiosos pelo arrebatamento, os salvos em Cristo também estão lá ansiosos para reencontrar o seu corpo, né, porque no dia eles, só o espírito e a alma que vai para o céu, né, que vai para o paraíso. E uma coisa eu deixar claro, nem o que morreram sem Cristo estão verdadeiramente no Lago de Fogo, porque o Lago de Fogo ainda não foi inaugurado, existe, mas não está inaugurado, e nem os que morreram em Cristo estão no céu. Nenhum deles estão no céu. Então eles não estão na Nova Jerusalém? Não estão. Eles estão verdadeiramente nesse chamado lugar, o paraíso, o lugar de descanso, que na verdade chama-se a antessala do céu, né? Alguns usam esse termo, a antessala do céu, como também o Hades, o lugar de tormento, é a antessala do Lago de Fogo, né? É um preparo. É aquele mesmo paraíso que Jesus falou para o ladrão lá? Isso, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Na verdade, se você estudar sobre a questão de onde estão as pessoas que morreram, né, principalmente os salvos, no Velho Testamento, antes verdadeiramente da cruz, eles ficavam próximo ao Hades, embora que era um lugar mais alto, tinha um grande abismo que separava, mas era chamado seio de Abraão, aonde nós vemos aquela história, né, de o rico e o Lázaro, né, que o rico desperta lá no lugar de tormento e olha para cima e vê Lázaro ao lado de Abraão, e tem aquele diálogo lá com Abraão, né? Alguns falam que aquilo ali, né, é uma parábola, mas tem tudo os detalhes daquele texto que não fala que é algo que aconteceu literalmente. Por quê?
Porque Jesus usou o verbo haver. Havia um homem que se vestia, né? De uma forma. Então, quando se usa esse verbo haver, está dizendo que existiu. E a parábola é sempre algo que não existe, apenas é comparativo. É uma metáfora, né? Muitas vezes. Deus é comparado ao homem. Isso. Entendeu? Agora, quando você fala sobre realmente algo que existiu, você usa o verbo haver. Ele usa o verbo haver. A maioria dos biblistas, pessoas que estudam a palavra, acredita que é realmente literal. Mas o que eu quero dizer ali, que naquele período até a cruz, eles estavam lá embaixo. Quando Jesus desce, ele leva cativo o cativeiro. O que quer dizer? Eles tiram, porque aqueles ali morreram na esperança do Messias, aguardando o Messias. Então, quando Jesus morre na cruz, a morte dele foi retroativa, porque ele salvou também os santos do Velho Testamento. Salvou os que estavam naquela época presentes, naquele primeiro século ali com Jesus, né? E também já tinha uma promessa para nós, futura, que também estaremos no seu rebanho, né, futuramente. Então, inclusive, até hoje, né, o sangue dele continua salvando, né, operando salvação até o último momento da terra. Enquanto o ser humano estiver na terra, todas as eras, vai haver salvação pelo sangue do Cordeiro. E assim, eu não sei se a Bíblia fala algo a respeito, mas assim, a pessoa ela tem a consciência de que está lá, assim, consciência, não sei, mesmo sendo ela estando em espírito e alma nesse local, ela tem a consciência de que ela está ali aguardando, ou é não, abrir e fechar de olhos assim? Não, ela tá desperta, ela sabe que ela está salva, ela está ali glorificando a Deus. Uma coisa que nós entendemos é que as memórias ruins dessa terra não vai existir lá no céu. Não. Você não vai ficar preocupado com filhos que você deixou aqui, mãe, mulher, esposa. Não, você não vai ficar preocupado com isso, não. Você vai estar entendendo que você agora está num... E uma coisa que eu quero deixar claro aqui para os irmãos é que essas relações aqui são humanas, são terrestres, tá? Eu tenho a minha esposa, tenho minhas filhas, tenho a minha família, vocês têm as suas. Mas quando o dia do arrebatamento mesmo, a sua mãe vai continuar sua mãe, seu pai vai continuar seu pai, mas nós teremos um novo tipo de relacionamento lá. Está entendendo? Você pode até conhecer, eu posso conhecer minha esposa, posso conhecer minhas filhas lá no céu, mas não vamos ter um relacionamento mais terrestre. O relacionamento nosso vai ser de irmãos, de pessoas que vivem no mesmo nível, né? Na mesma situação, na mesma dimensão. Está entendendo? Uma coisa interessante que nós vamos saber, que nós sabemos, nós conheceremos todos que estarão. O incrível é isso, o Espírito Santo vai estar agindo no nosso meio de uma tal maneira. Isso é uma revelação bem recente que eu tive de Deus sobre essa questão, porque eu tinha uma preocupação, pensando assim, já pensou hoje, né? Você está aqui na sua igreja, conhece todos os crentes daqui, né? Conhece os seus amigos e tal. Aí eu estou lá também na minha igreja, conheço os irmãos, conheço a minha família, tenho os amigos. Você já pensou no dia do arrebatamento, você cair no meio dos coreanos? Você cair no meio dos japoneses? Eu caí no meio, né, dos crentes lá eu não falo nem língua, embora que lá nós vamos falar uma língua universal, né? Mas eu caí num lugar que não tem nada a ver comigo. Você já imaginou? Eu falei assim, que o céu que deveria ser um lugar de alegria vai ser um lugar, poxa, meu Deus do céu, não conhece esse cara. Ele me conhece. Não é chato quando você chega numa festa, né? Você não conhece ninguém, ou qualquer ambiente social. Mesma coisa no céu. O que Deus me fez entender? Porque eu estava justamente lá em São Luís do Maranhão, a trabalho. Eu fui num culto maravilhoso, no domingo, abençoado. Inclusive, nessa noite eu até preguei nesse culto. E teve um momento que Deus derramou um poder tão grande naquela igreja. Nós sentimos uma glória tão poderosa ali. E naquele momento o Senhor me fez entender isso. Sabe por quê? Porque eu me senti em casa. Era como, eu não conhecia ninguém, eu só conhecia uns obreiros que eu já tinha visto na visita anterior que eu tinha feito lá. Mas não conhecia ninguém da igreja. E eu me senti tranquilo, como se eu estivesse com os irmãos aqui da igreja, como o pastor da igreja, com todo mundo. Falei assim, naquele momento o Espírito Santo fez, é assim que será no céu. Porque todo mundo vai estar com o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que habita em mim habita em você e habita em você. Então eu vou conhecer. Por que Pedro, lá no Monte da Transfiguração, conheceu Moisés, conheceu Elias, sem Jesus apresentá-lo? Porque o Espírito estava habitando em Pedro e fez entender quem estava ali. Está entendendo? Então no céu também não vai precisar de Jesus falar, vem cá, eu vou te apresentar Elias. Você vai saber quem é Elias. Vem cá, eu vou te apresentar Moisés. Não, você vai saber quem é Moisés. Está entendendo? Você vai saber em todos os lugares que você estiver, você vai saber quem é quem, porque o Espírito Santo vai estar habitando em nós como habita aqui na terra e vai nos dar todo o discernimento no céu.
Você não vai sentir deslocado. Meu Deus, eu tenho que encontrar uma amiga aqui, não. Não, porque você, todo momento você vai encontrar alguém que você vai sentir bem com ele. Porque vai ser uma comunhão perfeita, irmãos. Não dá nem para você entender ainda, porque nós não chegamos lá. Ninguém veio para nos contar. Mas verdadeiramente, essa comunhão vai ser perfeita. Mas já traz uma esperança tão maravilhosa para nós, né? Se ouvir. Tem muitos cristãos hoje, né, pastor, que assim, não tem esse entendimento, né? Não tem, e por não ter esse entendimento, acaba que perdendo até mesmo a esperança, né? Digamos assim, Jesus vai vir, mas assim, não tem ansiedade de receber essa promessa, não tem a ansiedade de aguardar essa esperança, de aguardar a vinda do Senhor. Isso aí é preocupante, né? Uma coisa que eu falo, irmãos, hoje o inimigo das nossas almas, ele trabalha muito, a batalha dele é na nossa mente. Uma coisa que ele está fazendo ultimamente, eu estou observando, assim, nas nossas igrejas, nós como líderes de igreja, a gente vê muitas reclamações, muitos crentes desanimados, a gente vê muita depressão, né? Pessoas com algumas doenças do século, agora chamadas doenças do século, né? Ansiedade, síndrome de pânico. Por que isso está acontecendo nos nossos dias? Será que tudo realmente é a enfermidade física ou tem algo espiritual? E eu vejo que tem. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele também tem fala. E muitas vezes ele fala na minha mente, ele fala na sua mente. Ele pode até não entrar em mim, porque eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, você tem o Espírito Santo habitando em você. Nós temos o Espírito Santo. Então, ele pode até não entrar, não tomar posse do nosso corpo, mas ele pode nos influenciar. E uma coisa que ele faz muito hoje é tentar nos convencer. Eu brinco na escola dominical que o diabo, ele é mestre, doutorado, né? De dúvida, ele coloca dúvida e consegue convencer você e deixar você cheio de dúvida. Então, uma coisa que ele coloca essas palavras que eu estou dizendo aqui sobre a questão do céu, é porque já colocou muito na cabeça de muitos crentes. Vai ser chato. Não vai ser. Alguns até brincam com o inferno, não vai ser mais divertido. Quer dizer, não existe isso. Vai ser tormento. A Bíblia fala que estão atormentados séculos e séculos. Não tem dia de tranquilidade no inferno. Então eu tenho que entender que se existe um inferno que vai ser totalmente sofredor, existe um céu que vai ser gozo inefável. Vai ser algo que é indizível. Não tem como eu aqui, por mais que nós ficamos aqui a noite toda falando sobre isso, eu não vou conseguir descrever para vocês a glória do céu. Mas uma coisa eu falo com você, é uma dimensão totalmente diferente. E todos esses contrapontos, você falou do seu trabalho, né? Você trabalhou pesado, tal, se cansou. Mas no céu não haverá cansaço, né? No céu não haverá desespero. A própria livro aí do Apocalipse fala que o Senhor, Deus, aqui nesse capítulo 1, verso 4, diz, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Tudo isso que você vê de triste hoje, perder um ente querido, né? De repente um casamento destruído, de repente um filho rebelde, todas essas situações que nós vivemos hoje, no céu não haverá. Então você pensa que coisa gloriosa, você saber que as dores que nós temos nessa terra não haverá mais. Então é coisa que realmente, por isso que fala, quando a volta de Jesus fala da bendita esperança, é a maior de todas as esperanças, é saber que um dia a igreja vai estar nessa situação. Então é o momento também, irmãos, que vocês que nos ouvem hoje, vocês segurar na mão do Senhor, não deixar que vento, tempestade, tribulações, nada, como está lá em Romanos 8, né? Cântico de vitória, nada pode nos separar do amor de Cristo, nem fome, nem nudez, nada, nenhuma circunstância pode nos impedir de servir ao Senhor, porque Deus, em toda circunstância, Ele está conosco. Inclusive, quando eu achei interessante, uma vez que eu vi uma mensagem sobre aquela passagem de Romanos 12, 2, quando fala a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e o mensageiro falou algo interessante que eu gravei, ele falou assim, as pessoas pensam perfeita, boa e agradável vontade do Senhor é só nos momentos bons. Ele falou, não, no momento que você está no hospital, talvez uma doença até grave, que o médico até te desenganou, mas ali está a perfeita,
boa e agradável vontade do Senhor. Se Deus quiser te recolher e levar você para a glória, isso é ruim? Não. É a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, porque você está indo para a glória, você está indo encontrar com o Senhor. E é o problema hoje que o crente não, eu penso assim, o crente que realmente conhece a palavra e se alimenta dela, não deveria nem ter medo da morte. Na verdade, ele deveria se alegrar quando Deus estivesse falando com ele: meu filho, vou te recolher. Glória a Deus. Glória a Deus, é ganho, né? Como Paulo disse. Mas é difícil, né? Porque às vezes eu brinquei um dia na escola dominical com os jovens, falei com ele assim: já pensou, você dentro de um avião caindo? aí eu brinquei com ele, eu brinquei assim, ó: o crente não deve desesperar, não. Aí eu falei com ele assim: olha, gente, sabe o que você deve fazer quando tiver um avião caindo? Você fala: glória a Deus, vou encontrar com Jesus. Aí elas falaram assim: pastor, nós não vamos fazer isso nada. Vai desesperar. Vou desesperar. Vai pensar em tudo. Que a gente pensa realmente, a gente pensa em tudo que nós temos, né, poderíamos ter, né, aqui na terra, né, nós pensamos nas pessoas que vão ficar. É porque nessa lição eu quis dizer para eles assim, que o crente, na situação mais difícil, ele é o último que deve se desesperar. Sim, com certeza. Enquanto os outros estão esperando, o crente tem que estar ali firme, está tremendo por dentro, mas está firme, não, tenho confiança, Jesus está com esse negócio, né? Vê Paulo no barco lá, quando o barco estava para ir a pique, todo mundo desesperado. Paulo falou: não, o Senhor já falou comigo, ó, vai conservar todo mundo em vida. Aí uns queriam pular na água, não pula não, que pular vai se perder. Fica na embarcação, que Deus falou que vai guardar todas as vidas. Glória. Quer dizer, olha só a confiança do servo do Senhor. Num navio totalmente já indo a pique, já estava para ruir. Mas ele falou: não, Deus já falou comigo, pode ficar tranquilo. Fique tranquilo, gente. Estou aqui parafraseando, que eu não conheço o texto de cor. Mas fique tranquilo, gente, porque o Senhor falou comigo que aqueles que ficaram no barco, Ele vai conservar em vida. E conservou. Chegar na ilha de Malta, né? E eles foram lá se aquecendo. E justamente quem foi picado pela cobra? Paulo. Falou: isso aí tem que morrer mesmo. Porque como é que um cidadão sai do naufrágio e é picado pela cobra? Espera linchar, né? Vai morrer, Paulo vai morrer. Não inchou nada. Tá, aí mudou a história, né? Agora ele é céu, é homem de Deus. Isso aí é homem de Deus mesmo. Mas realmente nós precisamos ter segurança, né? E saber o Deus que nós servimos, né? Que é mais forte. E saber também que o que está aguardando nós é mais glorioso do que o que nós temos aqui na terra. Porque na cruz, existe até na verdade, quando Jesus morre na cruz, é uma figura de linguagem que a gente usa, dizer que lá é uma redundância, né? Que a morte de Jesus, lá na cruz, Jesus matou a morte, né? Com a sua morte, ele matou a morte, porque o império da morte, ele reinou até a cruz. A partir da cruz, a morte perdeu seu efeito sobre aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que servem ao Senhor, morte não é mais derrota, morte é ganho. Morte é vitória. Por isso que Paulo estava dividido, não sabia se ele queria viver ou se ele queria partir para encontrar com Jesus Cristo. Porque é verdade, quando você tem uma confiança plena no Senhor, você sabe que você está ali para tudo. Quando ele ia para Jerusalém, o pessoal falava: não vai não, que lá tem prisão, lá tem... Eu falei: não, eu estou pronto até morrer em Jerusalém por essa causa. Glória a Deus. Amém? Isso é maravilhoso, né? Queridos, nós vamos finalizar por aqui, tá? Este bate-papo abençoado aqui com o pastor Gerry. Desde já, pastor, quero lhe agradecer. Eu que agradeço. Uma honra. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Fiquei muito feliz, tá? Fui muito edificado e acredito que você também foi edificado aqui, né? Através desta palavra maravilhosa. Você que está assistindo aí, que gostaria que o pastor Gerry fosse aí na sua igreja trazer um estudo, né, pastor? Tem uma Amém. Pregação. O contato dele vai estar na descrição do vídeo aí, tá bom? Você pode estar entrando em contato com o pastor Gerry Adriano aí, tá bom? Ele gosta mais desse tema, né? Escatologia, né? Muito bom. Soteriologia também, se tiver chamando para falar sobre salvação, também estamos aí. Soteriologia também, é salvação, né? Queridos, então, muito obrigado pela sua audiência, tá? Que Deus te abençoe e fico muito feliz por você estar nos acompanhando, amém? Eu quero também agradecer, né, a oportunidade que vocês me deram aqui no seu programa. E eu quero falar para os ouvintes também que medite nessa palavra que nós falamos. Se você ainda não tem convicção de salvação, querida, é o momento, tá? De você aceitar esse Jesus para morar nessa cidade, tem que ser santo.
tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. Então aproveite essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus, aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Você vai ver que Deus vai fazer na sua vida a partir do momento que você tomar essa decisão. Amém? Glória Que Deus em Cristo te abençoe muito, riquissimamente. É isso aí, né? Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. A paz do Senhor. Tchau, tchau.